Aleluia. Então hoje, irmãos, nós daremos início a mais uma série. Nós vamos agora nos dedicarmos ao livro de Hebreus. Então o nome da série vai ser A Supremacia de Cristo. Na semana passada nós finalizamos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o apóstolo João, aonde nós vimos durante os capítulos sobre o ministério de Jesus aqui na terra, aonde o principal objetivo e foco do escritor, que eu citei o nome, que é João, era de apresentar Jesus como 100% homem e 100% Deus. Só que os evangelhos, eles apresentam a vida de Jesus, eles apresentam a caminhada terrena de Jesus, apresentam a sua morte e apresentam também a sua ressurreição e ascensão aos céus, e ali finaliza as narrativas dos evangelhos sobre isso. E é interessante que, de propósito, a escolha do livro de Hebreus, porque este livro ele vai tratar da glorificação de Cristo. Ou seja, os evangelhos falaram da morte, ressurreição e ascensão, e agora nós vamos falar da glorificação de Cristo, onde Ele está, aonde Ele está sentado, sobre a sua supremacia, sobre todas as questões da lei, das questões que eram cobradas lá no livro de Levítico, né? Todas elas se cumpriram, e durante esse livro nós vamos desfrutar disso. E hoje nós vamos dar o pontapé inicial. O livro de Hebreus, para nível de informação, não sabemos quem foi o escritor. Há alguns que dizem que foi Apolo, há outros que dizem que foi Timóteo, mas não há uma unanimidade. Por que Apolo? Por que o pessoal crê que seja Apolo? Porque o livro de Hebreus é um livro muito profundo, com uma literatura um pouco diferente da forma que Paulo escreve. Então Paulo automaticamente por ali fica meio diferente, né? E até pela narrativa do versículo 2, que depois eu vou destacar. Então possivelmente possa ser alguém que não eram os primeiros apóstolos, mas foram seguidores dos apóstolos. Talvez um deles venha ter escrito esse livro de Hebreus. Esse livro ele foi escrito por volta de 60 depois de Cristo Jesus, né? Aonde a igreja aqui já estava enfrentando perseguições, aonde a igreja aqui já estava enfrentando algumas questões, querendo trazer para dentro do cristianismo, judaísmo, gnosticismo e outras coisas mais. Então aqui, por isso a importância de destacar que Jesus, ele é supremo. A supremacia do Cristo é maior em relação a todos os outros. Então eu quero, nessa noite, trazer como tema dessa mensagem: Jesus, o Salvador superior. Hebreus capítulo 1, versos 1, vamos juntos ali? Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Por que esse relato? Aqui, o escritor de Hebreus ele está informando que era a maneira pela qual Deus se comunicava. Deus ele se fazia conhecer através dos profetas. Então Deus falou, diz a palavra. É Ele quem fala, é Ele quem toma a iniciativa. Ele realmente é o sujeito. Já estudou verbos aqui? Estudaram o sujeito? Ele é aquele que toma atitude, aquele que vai e tem o diálogo. E aqui esse versículo ele começa mostrando como que Deus ele
falava ao povo. E falava muitas vezes significa em muitas partes, ou seja, ele falava um pouco, daqui a pouco outro profeta falava mais um pouco. É como se Deus ele fosse construindo um edifício, tijolinho a tijolinho. Hoje as coisas da edificação tá diferentes, o cara bota aquelas placas, né? Os pré-moldados e tal, vai tudo muito rápido, mas no entendimento aqui, como se fosse aquela obra feita de tijolos. Coloca um tijolo, ou melhor, coloca a massa, coloca o tijolo, coloca a massa, coloca o tijolo, e vai assentando e vai entrelaçando um com o outro. Então foi assim, desde Adão, passando por Noé, por Abraão, por Moisés e por todos os profetas. Então cada revelação, ela era parcial, era uma amostra daquilo que viria. Então, revelando-se de muitas maneiras, a palavra diz, que ele se revelava, que Deus se revelava, que o original dessa palavra, ele indica vários métodos, ou uma variedade de métodos. Ou seja, como que Deus se revelava com os profetas? Através de sonhos, ele mostrava o que ele queria. Através de visões, aí tem textos, sonhos, Gênesis 37:5, visões, Isaías 6:1, voz audível, Êxodo 3:4, atos simbólicos, Jeremias 13, do 1 ao 11. Então, ou seja, Deus, ele usou diferentes estratégias de falar, pois o povo ele não podia suportar toda aquela luz, tudo aquilo de uma forma só, de uma vez só. Até Jesus fala que quando ele estava com os discípulos, agora em João, nós estudamos sobre isso, eu não posso lhes falar tudo, mas vai vir o tempo que o Espírito Santo vai revelar para vocês. Ou seja, porque eles não tinham capacidades, e imagina lá, desde os primórdios, lá no início, no pontapé inicial, onde foram colocados os primeiros tijolinhos da revelação. Imagina se Deus tivesse revelado tudo de uma vez. Não caberia na mente do homem, o homem não entenderia. Então Deus ele se faz conhecer por meio de várias formas. Então Deus veio trazendo essa revelação por meio dos profetas. Esses profetas, eles foram os portadores da mensagem divina. O autor aqui está declarando que todo o Antigo Testamento, ele tem autoridade divina. Aí você pega profetas como Moisés, como Elias, como Isaías, entre outros, todos foram instrumentos de Deus, mas nenhum deles era o Filho. Por que isso? O que está acontecendo dentro dessa carta? Primeiro versículo ele já pega e fala dos profetas, que Deus se revelou de muitas maneiras através dos profetas. Por quê? Porque nesse momento eles enfrentavam uma dificuldade das pessoas quererem tratar somente Jesus como um profeta, ou alguém que não fosse tão importante quanto os profetas passados. Então aqui o autor de Hebreus já está falando e trazendo a luz para eles de que Cristo ele é superior. Então ele está começando a dar a explicação. Então Deus vai trazendo uma revelação progressiva. Ele vai trazendo algo até chegar à revelação completa, que é quem? Que é Cristo. Então, lá na antiga aliança, hoje eu e você já sabemos o segredo que foi revelado, o segredo é Cristo. Hoje quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos coisas que representam Cristo, que apontam para Cristo, que realmente é um tipo de Cristo na antiga aliança. Hoje é fácil, mas nesse momento que aqui eles estava tudo acontecendo. Então aqui para eles não tinham toda a escritura revelada como eu e você. Então aqui estava acontecendo isso. Existiam muitas questões no meio. Havia uma supervalorização dos profetas, como eu falei. Então é isso que vai ser trabalhado durante esse capítulo. Primeiramente os profetas, segundo os anjos, que nós vamos ver mais adiante. Versículo 2. Diz assim a palavra: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem
constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, o que ele está dizendo? Olha, os profetas tiveram a parte deles, colocaram os seus tijolinhos, mas mais importante é quem realmente finalizou tudo isso e mostrou que tudo apontava para ele. Então a diferença de Jesus para os profetas é que ele não trouxe somente a mensagem do Pai, ele era a própria mensagem do Pai. Ele era a própria narrativa bíblica. A ideia de que Jesus é muito mais do que o último ou do que o maior profeta e melhor profeta. Ele revelou algo que nenhum outro profeta poderia. Ele é filho por natureza e não apenas por função. Deus falou agora não por mais um mensageiro, mas pelo próprio herdeiro, aquele que é da mesma essência que o Pai. Olha só no final do versículo 2, ele diz assim: por quem fez também o universo. Aqui está relacionado ao tempo, ao espaço e criação. O Filho, ele não começou em Belém, irmãos. Às vezes as pessoas entendem de forma errada. Jesus, ele não foi criado, ele foi gerado. São coisas diferentes. Para ser criado, ele seria uma criatura de Deus, mas como que Deus pode criar a si mesmo? Ele gerou a existência de Jesus, ele trouxe Jesus realmente na mesma essência do Pai. Então, olha o que diz João capítulo 1, versos 3, Evangelho de João. Então o Filho, ele não começou em Belém, mas ele já existia na eternidade. Conforme João 1,3, o que diz ali? Todas as coisas foram, vamos ler juntos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Será que ele é maior que os profetas? Ele é o Criador junto ao Pai. Versículo 3. Aí ele continua, construindo o raciocínio. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O que está sendo dito aqui? Que o Filho, ele é a projeção visível da glória invisível do Pai. Assim como a luz do sol, pensa comigo, ela chega até nós sem que nós toquemos o sol, sim ou não? Você toca no sol? Eu também não, se tocar, acho que queima nós na hora, não tem nem como ficar perto. Assim também conhecemos o Pai vendo o Filho. Cristo é a representação exata do Pai. Ele não é uma cópia menor. Ele é a essência visível do Deus invisível. E note que Cristo não é apenas o Criador, mas o conservador do universo. Como diz Colossenses 1,17, que nele subsistem todas as coisas. Ele governa, mas ele governa não por esforço físico, mas pela palavra do seu poder, ou seja, pela sua voz soberana. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, esse nosso Deus é muito grande. Pela sua palavra, ele não faz força alguma.
E ali diz que depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, olha ali, realizado a purificação dos pecados de quem? Mim, você. Ele não precisou de ajuda, ele não precisou nem de rituais do templo, ele fez sozinho. Ele fez o que nenhum sacerdote do Antigo Testamento pôde fazer, porque ele ofereceu o sacrifício de si mesmo. Ele não matou um animal, ele não pegou um animal em oferta, ele mesmo diz: eu vou ser o pagamento dessa dívida. Ele era o sacrifício, ele é o sacerdote. Aleluia. Aí diz a palavra que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sabe o que significa esse assentar-se? Esse assentar-se, ele é sinal de uma missão cumprida, ou seja, alguém que finalizou, que acabou. Diferente dos sacerdotes da antiga aliança, do Antigo Testamento, que permaneciam ainda de pé, não sentavam-se, porque o trabalho nunca acabava. Mas o sumo sacerdote, ele completou o trabalho e assentou-se à direita do Deus Pai. O seu sacrifício não só demonstra o seu pagamento da dívida, mas o seu sacrifício, ele demonstra o seu grande amor, que purificou a culpa e a vergonha dos nossos pecados. Ele fez isso em pessoa, mostrando o que mais ninguém podia fazer por nós. E deixa eu te dizer uma coisa: e nem você por você mesmo, e nem eu por mim mesmo. Ele fez por mim e ele fez por você. Por isso que o sacrifício de Jesus, ele é importante. Ele é maior do que qualquer outro animal que foi oferecido em sacrifício. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo que morreu no teu lugar e no meu, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos salvação. E aí diz a palavra que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O que ele está falando? O autor, o escritor, vamos dizer mais fácil, ele foi colocado, ele está dizendo que ele foi colocado novamente, ele foi estabelecido na posição de honra, na posição de governo. Ele reina agora. Ele voltou à sua posição. Essa posição de Jesus o coloca muito acima de toda a criação. Não são profetas, não são anjos, não são pessoas, é Jesus. Ele é colocado no mais alto lugar, um lugar de reinado e soberania, de governo, de domínio. Assim como diz João 17:5: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Lembram que nós estudamos aqui em João? Por que é importante estudarmos Hebreus na sequência? Por causa disso, que muitas coisas que aparentemente tinham parado ali, agora elas continuam. Ali onde Jesus estava prestes a cumprir o que Deus tinha para ele como missão, ele já estava dizendo: Pai, glorifica-me junto a Ti, ou seja, me coloca de novo sentado à direita. Agora o versículo 4 e 5, vamos juntos. Diz assim: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu te gerei? E outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho? O que o autor está dizendo? O escritor está dizendo: cara, alguma vez nas escrituras, do início ao fim dela, existe algum versículo que Deus, ele chega e diga para os anjos: Tu és meu filho, eu te gerei?
Ou tem algum versículo que fale, eu serei seu pai e você será meu filho? Não! Por quê? Porque aqui não eram somente valorizados ou supervalorizados os profetas, mas também os anjos. Por quê? Porque os anjos tiveram um papel importante na história da igreja, sim. Tiveram papéis, ou seja, a missão do anjo realmente é um mensageiro. E eles fizeram isso por várias vezes no Antigo Testamento. Então existia nesse período uma supervalorização, assim como hoje tem pessoas que hoje dizem, né, que veem anjos, que veem demônios, que seriam anjos caídos, que têm a visão aberta, amém, beleza? Mas para todo aquele que vê anjo, que vê demônio, eu prefiro ver Cristo. Cristo é muito mais importante. Pois dele o Pai falou, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. A palavra grega para filho é ruios. E nesse contexto ele carrega o sentido exclusivo de uma filiação divina eterna. Não uma filiação por criação, diferentemente de nós. Aqui essa palavra ela tem uma conotação de uma filiação divina eterna. Não por criação, adoção ou missão. Não. Nenhum anjo jamais recebeu esse título de forma essencial e eterna. Ou seja, hoje te gerei. Esse hoje que está sendo falado aqui, ele não indica um momento temporal. Ou seja, não é um hoje, agora, esse momento. Mas sim a manifestação visível da filiação eterna. Porque senão, se o gerar é a mesma coisa que criar, como que Deus vai criar a si mesmo, irmãos? Se os três são um, Pai, Filho e Espírito Santo, então aqui na verdade ele está realmente manifestando de forma visível o Deus encarnado, que desceu do céu e veio à terra. Olha o que diz Atos 13, 33, vamos juntos ali. Atos 13, 33. Diz assim: ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, está falando de Deus, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Note que aqui, Paulo aplica esse versículo à ressurreição de Jesus, quando ele é declarado publicamente como Filho de Deus com poder. Romanos 1,4. Precisamos da base de textos, irmãos, para a gente entender. Romanos 1,4 diz assim: e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vamos entender essa palavra gerei. Ela vem do grego, a palavra genal, que implica origem, mas aqui, como eu falei, ela tem um sentido teológico mais profundo. O Filho ele não foi criado, mas gerado eternamente. E ali ele diz depois, na sequência do versículo, volta ali para mim, versículo, e outra vez, deixa eu ver, versículo 6, do Hebreus capítulo 1, é isso, ó, não é aí, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho, é o 5? Não marquei aqui. Aqui, quando ele fala sobre esse versículo, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho, aqui está citando e cumprindo o que 2 Samuel 7,14 dizia, a parte da promessa feita a Davi, aí obrigado, sobre o seu descendente. Embora inicialmente essa palavra era referida a Salomão, o Novo Testamento aqui, ele aplica esse versículo a Cristo.
o verdadeiro filho de Davi, conforme Lucas 1,32, quando diz ali, Jesus, filho de Davi. Não filho, irmãos, quando a gente fala filho, não é no sentido de que Davi foi o pai dele biológico, mas é da descendência, é da geração de Davi. Então, a beleza desse texto, ela está no modo como Deus se compromete com o filho, e não apenas como rei, mas como pai, num relacionamento eterno e um relacionamento único, que nenhum anjo compartilha. Versículo 6 diz assim: e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, primogênito significa primeiro, diz: todos os anjos de Deus o adorem. A palavra primogênito, ela também tem o entendimento e o sentido daquele que tem o direito da herança. Aqui o texto ele remete à encarnação, quando o filho ele é introduzido no mundo. E qual é a ordem de Deus ali? Qual é a ordem? Que todos os anjos o adorem. A citação, ela vem do Salmo 97, verso 7, que fala sobre isso. Então aqui, o que o autor de Hebreus está falando? Era um cara, por isso que não poderia ser alguém que não tinha uma profundidade realmente de conhecimento das Escrituras, dominava os Salmos, dominava a Torá, os Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros, porque ele cita, então era alguém que era conhecedor para trazer o quê? Uma informação do Antigo Testamento se cumprindo no Novo, ou seja, aquilo que foi citado lá atrás, quem cumpriu foi Cristo. Então, até mesmo aquilo que foi falado lá atrás, que dizia para os anjos adorar, é esse Jesus que tem que ser adorado. Aí o versículo 7, aí diz assim: quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Aqui mais uma vez ele está citando Salmos, capítulo 104, versos 4. A ideia é de mostrar que os anjos são servos, mensageiros que Deus envia como o vento, ou seja, são rápidos, são invisíveis, são impessoais, mas a função dos anjos é que eles são mensageiros. Agora, note o contraste dessa citação. Enquanto os anjos eles são criados e enviados, o Filho ele é entronizado e adorado. Eles são ministros. E Jesus, ele é o Senhor. É isso que a gente precisa entender. Para nós não faz muito sentido. O que está acontecendo? Porque a gente vai entrar numa quarta que a gente precisa entender o contexto. Porque se a gente não falar o porquê, tu vai ler a Bíblia e vai dizer: por que ele está citando os profetas? Por que ele está citando os anjos? Por que ele está comparando os profetas e os anjos com Jesus? Porque existia uma supervalorização. Então Jesus, ele é maior que tudo e todos. Então o versículo 8, ele continua: mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui, irmãos, essa questão, quando ele volta novamente a falar do trono, o trono ele é símbolo de soberania e autoridade eterna. Então era isso, ele estava falando que Jesus ele tem esse encargo. Quando ele cita cetro de equidade é o cetro do teu reino, a palavra cetro ela tem o significado de um bastão real, ou seja, um sinal de governo. A palavra equidade ela significa retidão, justiça absoluta. Então o reino de Cristo ele não se estabelece pela força ou engano, mas pela justiça e pela verdade. Aqui cabe um ensinamento para nós. Deus,
para estabelecer sua justiça, não pode haver injustiça. Aonde muitas vezes nós queremos que Deus venha com a sua justiça, no sentido, não nós pedimos justiça divina, né? Mas automaticamente, quando nós estamos procedendo de uma forma correta, automaticamente o nosso Deus é um Deus justo. A palavra de Deus diz que a vingança é minha, o Senhor dizendo. Ou seja, a justiça ela vem dele. A nossa justiça, a justiça humana, ela é como um trapo de imundícia. Ela não tem valor. Ela não tem valor algum. Ela é uma justiça falha, desonesta. Mas aqui, quando nós estamos vivendo uma vida de retidão e realmente sendo pessoas que estão andando nessa justiça, Ele vai realmente agir. Agora, será que muitas vezes eu e você não estamos agindo de forma injusta e queremos justiça? E queremos receber uma outra coisa? Então Ele não tem nenhum engano em sua essência. A sua conduta é baseada em equidade, ou seja, em uma retidão absoluta, irmãos. Versículo 9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Mais uma vez, a citação é de um Salmo 45:7. Essa é uma descrição do caráter moral do filho. Ele não apenas pratica a justiça, ele a ama. E por contraste, ele odeia a maldade, que é aquilo que eu falei agora, a recenzinho. Então, irmãos, se realmente o nosso Cristo, nosso Deus, em sua descrição de caráter moral, Ele não apenas pratica a justiça, Ele também ama a justiça. Qual deve ser o nosso procedimento? Será que muitas vezes a gente não está equivocado com as nossas formas de julgarmos? Né? E aqui eu volto a dizer, a ira, o ódio. Eu preciso falar isso porque nós estamos vivendo em um país que hoje está em uma guerra política, uma guerra da esquerda com a direita, uma guerra onde está colocando muitas vezes as pessoas estão esquecendo que a justiça ela não é terrena, ela é justiça de Deus. E muitas vezes as pessoas estão odiando e perseguindo uns aos outros. E muitas vezes nós, desse meio, estamos nos alegrando com a maldade, nos alegrando com aquilo que é feito, quando realmente muitas vezes desagrada até o que Deus estabelece, e muitos comemoram. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para nós não nos colocarmos na posição de juiz. Não é essa que Deus nos colocou. Devemos orar pela nação, devemos orar por aqueles que governam, devemos orar, goste tu ou não goste de quem está no controle, no comando da nação. Precisamos orar para que Deus realmente cumpra o seu propósito. Ou você acha que o Brasil está do jeito que está porque Deus perdeu o controle? Claro que não, irmãos. Deus permanece no controle. A palavra de Deus diz que muitas vezes o governo que reina sobre uma nação, ele traz realmente ensino, mesmo que seja de uma forma ruim, ele trata. O que nós precisamos realmente é demonstrarmos esse amor também pela justiça. Amar a justiça é em nossa vida, nós andarmos em retidão. O que depender de ti e de mim, nós temos que ser e fazer. Honestos, sinceros, idôneos. Porque muitas vezes a gente quer, né? É que nem eu falo, né? Às vezes a gente diz, a corrupção no Brasil está alojada.
a injustiça está alojada. Pois é, mas muitas vezes até numa fila. Muitas vezes fura a fila, pega a preferência numa fila que não tem realmente prioridade para ti, vai lá e passa. Quantas mulheres grávidas, que muitas vezes seriam mulheres, né, com criança de colo, né, que precisam de colo, muitas vezes pegam uma criança grande, botam no colo para ir para a fila. Irmãos, são coisinhas que a gente mostra que a nossa mentalidade ela está corrompida, em um troco errado, em um favorecimento em alguma coisa que não te pertence. Está entendendo? São coisas simples que nós realmente precisamos mostrar que amamos a justiça, como Jesus também ama. Está entendendo ou não? Eu nunca esqueço de uma vez um testemunho, vamos chamar, né? Que uma pessoa chegou e disse que achou um celular na frente da casa dele. E achou o celular, e eu disse, tá, mas tu não ligou o celular e não tinha número para ligar? Tinha. Ah, mas Deus me abençoou. Eu disse que eu deixe ser cara de pau. Te abençoou se tem os números ali para ligar, vai devolver que não é teu. Está entendendo a mentalidade? Está entendendo? As pessoas entendem que Deus, Ele muda a sua essência, a sua justiça, quem Ele é. Cara, que viagem. Então não caia nessa noia, né? Não caia nesses pensamentos. Tenha realmente o entendimento de que Deus, Ele é justo e ama a justiça. Agora, se Ele tiver que usar alguém para te dar o celular, Ele vai usar, mas de forma lícita. Não é verdade? Versículo 10. E também diz, no princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Aqui está citando Salmo 102, versos 25 ao 27. Então aqui, Hebreus aplica esse texto diretamente ao Filho. Isso mostra que o autor, ele via Cristo não apenas como enviado de Deus, mas como o próprio Criador. Era isso, essa era a mensagem a ser passada. Ou seja, aqui ele diz, o fundaste implica estabelecer com firmeza, como um edifício. Ou seja, firmaste os fundamentos. Então quem faz fundamento, quem realmente forma, é o Criador, irmãos. E aí ele diz assim, os céus são obras das tuas mãos. Ou seja, toda a criação, tanto a visível quanto a invisível, ela foi feita por Ele. A expressão obras das tuas mãos indica autoria direta. Isso confirma que o Filho é anterior à criação. Jesus sempre existiu. Ele recebeu uma forma corpórea, um corpo, e Ele veio a essa terra, irmãos. E hoje Ele permanece com o mesmo corpo, assentado ao lado de Deus Pai. Versículo 11 diz assim, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Ou seja, a criação material, por mais imensa que ela seja, né, ela é temporária. Pedro confirma isso. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10. Ele diz assim, os céus passarão com grande estrondo. Ou seja, céus e terra terão fim, mas Cristo não, irmãos. Diz o que sobre Cristo? Que Ele permanecerá. Aqui está o contraste. A criação é transitória, Cristo é eterno. Ele tem estabilidade absoluta, Ele é imutável, Ele não tem sombra de variação, Ele não fica velho, Ele não se cansa. Ah, mas a palavra de Deus diz que ao sétimo dia Deus descansou. Não que Ele estivesse cansado, é para trazer um ensino de que o ser humano precisa descansar. Deus não cansa, mas eu e você sim.
Ah, mas Deus descansou no sétimo dia. Como que tu está dizendo que Ele não cansa? Né? Às vezes a gente quer ser como Deus, que não cansa nunca. Vai descansar. Precisa. A palavra diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então é isso, Ele não tem mudança. Ele é o mesmo, a justiça de Deus permanece a mesma. Ele é imutável, Ele ama, Ele não muda, Ele não tem aquela coisa, hoje eu te amo mais. Não é que nem a gente que oscila às vezes, né? Tem vezes que a gente ama um amigo, as pessoas, naquele amor, né? Ah, como eu amo estar contigo, como eu quero estar junto, tal, e aí aquela coisa, né? Daqui a pouco o amor diminui. Jesus não é assim. Ele continua amando da mesma forma. Ele diz ali que eles envelhecerão como vestimentas. Até os céus, tão sublimes, eles são como uma vestimenta gasta diante de Jesus. Ou seja, Isaías 51:6 diz: os céus se desfarão como fumaça. Olha só. E a terra se envelhecerá como roupa. Mas o Senhor vai permanecer. Jesus permanece do mesmo jeito, da mesma forma. Olha só, como é que vocês querem? É como se ele estivesse dizendo: vocês querem comparar profeta e querem comparar os anjos com Jesus? Deixa que eu vou explicar para vocês tudo isso. E ele está dando base, ele está dizendo, cara, tudo tem um tempo, só Cristo que não. Ele é atemporal, Ele é eterno. Versículo 12. Eu estou me encaminhando para o final. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Aqui ele está fazendo uma comparação com a criação, a um manto que Deus, Ele dobra e guarda. Ele indica que Cristo, Ele tem autoridade para recolher e renovar os céus, como quem troca uma roupa, como quem troca de roupa. Isso aponta para a renovação, ou seja, aquilo que a palavra de Deus diz. Abre comigo, Apocalipse 21:1. Bota para nós, Rivael. Apocalipse 21:1. Olha o que diz. Olha lá. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Essa é uma das afirmações mais belas da imutabilidade de Cristo. Ele é o mesmo. Isso significa que seu caráter, o seu poder, o seu amor e a sua promessa, elas não mudam com o tempo. É o que diz Malaquias 3:6. Porque eu, Senhor, eu não mudo. É palavra de Deus. Eu, Senhor, não mudo. Versículo 13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Então ele está trazendo uma série de questionamentos, irmãos. Ele está colocando versículos que falam de Jesus e perguntando sobre os anjos. A citação é do Salmo 110:1. O texto do Antigo Testamento mais citado em todo o Novo Testamento. Essa ordem aqui que ele disse, senta-te, ou seja, Cristo está sentado à destra de Deus, lugar de honra, autoridade e glória. E aí ele finaliza o versículo dizendo: que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Essa figura também tem outras linguagens, outras versões de Bíblia, que elas falam escabelo. Essa aqui está falando estrado, né? Estrado. O que quer dizer isso? Isso indica uma vitória absoluta,
O Senhor não apenas Ele reina, mas Ele submete tudo sob os seus pés. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 25. Diz assim: é necessário que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Mais uma citação sobre esse mesmo versículo. Essa promessa ela não foi feita a nenhum anjo, mas exclusivamente ao Filho. Os anjos servem, o Filho reina. Versículo 14 e último. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aquele que hão de herdar a salvação? Ele faz uma pergunta. Esse versículo ele mostra a real função dos anjos. Eles são seres criados para servir. Isso não os diminui, mas os coloca em contraste com o Filho. Enquanto o Filho é adorado, os anjos ministram. Aí ele diz assim: eles são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ele faz uma pergunta. Os anjos não são para si mesmos, mas para a igreja. Eles são enviados como mensageiros e agentes de socorro. Salmo 34, 7 ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Mas repare uma coisa: eles servem, mas é o Filho quem salva. Eles ministram, mas é o Filho quem reina. E aqui eu quero concluir, irmãos. Talvez para você nessa noite, essa é uma palavra muitas vezes somente de conhecimento, mas o que precisa ficar realmente registrado para mim e para ti nessa noite? Que esse capítulo ele ensina sobre a revelação da supremacia de Cristo sobre todos os outros meios de comunicação e revelação divinos, especialmente em relação aos profetas, aos anjos. O autor da carta busca mostrar que Jesus é a revelação final e plena de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento e aos anjos, e que Ele é o herdeiro de todas as coisas. Eu quero aqui finalizar só pedindo a você que você não minimize o poder e o tamanho do Deus que você serve, que você saiba dimensionar que Ele estava lá na criação do mundo, Ele tudo formou, Ele governa todas as coisas não pela força do seu braço, mas pela sua palavra. Ei, o que é impossível para ti? O que é impossível para os nossos dias? Eu creio e eu sei que Deus, basta só liberar uma palavra, que tudo muda. É isso que eu e você precisamos entender, que nós servimos a um Deus que não cabe dentro de uma caixa, que nós servimos a um Deus que é maior que tudo e que todos. É um Deus que não podemos dimensionar o seu poder, a sua autoridade. Ele é muito maior do que eu e você podemos pensar e imaginar. E é isso que essa palavra e esse capítulo ele quis dimensionar, colocar Jesus no lugar devido de honra, de glória e de majestade, pois Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele restaurou tudo que era dele, a glória que era devida, e assentou-se à direita de Deus Pai, esperando o dia do desfecho de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.